Olá, hoje nós vamos fazer uma leitura no capítulo 13 do Apocalipse, que fala da besta que subiu do mar. Então está escrito aqui, ó, e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então, esta besta, em outro lugar é chamado de dragão. Aqui, quando fala que ela tem 7 cabeças, é porque esse dragão, que é Satanás, ele articulou, ele manobrou em todo o tempo deste mundo 7 grandes impérios. Então, cada império é uma cabeça. Que aqui quando fala que essa besta tinha 7 cabeças, é porque esse sistema, esse império, que na verdade foi o Império Romano, com uma extensão do catolicismo, já era o 7º grande império que dominava o mundo. Quando fala que dominava o mundo, não é que domina o mundo inteiro, mas uma grande parte. Como ele dominava a maioria do mundo, então fala-se que ele dominava o mundo, mas não é o mundo 100%, mas a grande maioria, os lugares mais importantes. Então fala que tinha 7 cabeças, porque já era o 7º grande império articulado por Satanás. Os demais impérios, até o 6º império, que foi considerado uma das 6ª cabeça de Satanás, né? Onde ele dominou para fazer uma grande ruína, já tinham se acabado. Já tinha chegado o seu fim. Agora era a vez do 7º império, que era o Império Romano, e depois teve uma extensão desse mesmo império do catolicismo. Então essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nesse tempo, dessa 7ª besta que fala dos 10 chifres, quando fala chifre, são reinados. Então a igreja católica, ela foi tomada por base, ela teve apoio, ela tinha domínio sobre 10 grandes nações da Europa. Então, sendo apoiada por essas 10 nações, ela então tinha uma grande força para dominar. Então fala aqui, e tinha também 10 diademas. Diademas é a cultura. O que faz reconhecimento de uma nação? É a sua cultura. Diadema no pé da letra é alguma coisa que as mulheres usam para enfeitar a sua cabeça. Mas o que enfeita uma nação é a cultura. Então, esse império, ele tinha apoio de 10 reis, de 7 reis, que são os 7 chifres, e também tinha 10 diademas, ou seja, era a 7ª cabeça, e nesse momento aqui ela tinha domínio sobre 10 nações. E por isso que fala tinha 10 diademas, que era a cultura sobre deles. E sob as suas cabeças o nome de blasfêmia. Aqui não fica bem claro, mas dá a entender que sobre a cabeça, sobre as cabeças que domina dentro do catolicismo, temos o Papa. O Papa, se traduzir ele ao pé da letra, significa Pai Supremo. E jamais um homem pode ter esse nome. É uma blasfêmia. E se for analisar aqui sobre que por trás desse sistema tem um dominante, esse dominante, que muitas vezes é adorado pelos ignorantes, que eles não sabem o que estão fazendo, por trás desse sistema dominante está Satanás.
que também é uma blasfêmia. Então, aqui a leitura não deixa bem claro, mas sobre essas 7 cabeças está Satanás, por trás deles está Satanás. E sobre as cabeças dos que fazem parte do clero do catolicismo, também tem um nome de blasfêmia, que é o Papa. E está escrito aqui, ó, e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Aqui quando fala a semelhança desses animais, é que lá atrás, lá no tempo de Daniel, Daniel teve uma visão sobre esses animais. E o anjo que falou com ele disse, olha, esses animais simbolizam os reinos que vão surgir na terra. Então era um reino que tinha por característica um leão, outro reino como característica um urso e um outro reino um leopardo. Então quando fala que essa besta que era semelhante ao leopardo e a esses animais, está dizendo que ela era semelhante em poder. Os impérios anteriores tiveram muito poder, mas esse império aqui, esse que era a 7ª cabeça, ele tinha o poder equivalente aos 3 grandes impérios lá de trás. Porque o Império Romano, ele teve um poder extraordinário, muito grande, muito grande. Então, quando fala que ele era semelhante em poder. E está escrito aqui, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Nós sabemos como que esse império teve tanto poder, depois esse império caiu, e quem substituiu esse império foi a Igreja Católica. Quando esse império caiu, a Igreja Católica já era forte. E como o Império de Roma caiu, chamado Império Ocidental caiu, a Igreja Católica se fortaleceu e passou a dominar, doutrinar, ter uma grande influência sobre esses 10 reinos da Europa e depois expandiu para uma grande parte do mundo. É isso que está escrito aqui. Mas está escrito que quem lhe deu esse poder foi o dragão, foi Satanás. Satanás que estava por trás de todo esse sistema de articulação e que lhe deu esse poder. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Como eu já disse, esse sistema fazia parte da 7ª cabeça, ou seja, seria o grande 7º império que Satanás tinha articulado, que estava por trás de tudo isso. 6 já tinha acabado, agora esse seria o 7º. E está escrito que uma de suas cabeças foi ferida de morte. Então, veja bem, vamos ter que entrar na história. No auge do poderio do catolicismo, no tempo da Inquisição, o exército francês entrou em Roma, arrancou o Papa do trono, tirou o Papa do poder e colocou um outro Papa no lugar. Então, aquele poderio todo que a Igreja Católica tinha foi quase apagado, foi quase extinto. Depois dessa ação do exército francês, foi como um golpe de morte no poderio da Igreja Católica, o papado, que era uma das cabeças de Satanás, para ele usar. Então, por isso está dizendo aqui que ele sofreu um golpe de morte, mas não chegou a morrer. Perdeu o poder, mas a igreja está viva até o dia de hoje. Então está escrito aqui, ó, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então vamos inverter aqui as frases para ficar mais fácil de entender. Nenhuma igreja no mundo foi tão admirada
como a Igreja Católica. Então, como ela tinha uma doutrina distorcida que ensina a idolatria até o dia de hoje, então quem adota o sistema do catolicismo acaba adorando Satanás, sem saber, muitas vezes na ignorância, não tendo conhecimento, na boa vontade, mas está adorando quem está por trás da besta, que é o dragão, que deu o poder à besta. Que quem adora, quem invoca o nome de um ídolo, está adorando Satanás. Não tem como ser diferente. Entendeu? Mas está escrito que a sua chaga mortal foi curada. Quer dizer, a Igreja Católica perdeu muito poder, mas ela não morreu. Ela está aí. Ela está viva. Lá na frente, lá no outro parágrafo, nós vamos ver que essa Igreja Católica ela volta com muita força. Ela está como se adormecida, invernando. Vai chegar ela não está morta, ela vai ressurgir de novo daqui mais alguns anos, ninguém sabe quando. Ela vai ressurgir e vai receber novamente um grande poderio. Mas, por enquanto, ela está adormecida. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Como eu já falei, em igreja nenhuma foi tão conhecida, divulgada no mundo inteiro como a Igreja Católica. Mas está escrito aqui que através dessa besta, as pessoas na ignorância acabaram adorando o dragão. Ok? E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Ou seja, a doutrina que é ensinada usando a idolatria vai cair adoração para Satanás. E é tudo que ele quer. Porque essa foi uma das brigas que ele teve da rebelião, porque ele queria ser adorado igual se adora Jesus Cristo. Como Deus não lhe deu esse poder, não lhe deu essa dádiva dele ser adorado, então foi isso que ele fez, a rebelião. E quando ele foi expulso do céu, ele induziu os homens à idolatria, ao pecado, ao mal, para que ele fosse adorado. Então, sempre que ele pode, que surge algum poderio, alguma coisa importante, sempre que ele pode, ele articula, ele fica por trás desse sistema para que ele seja adorado. E está escrito aqui, ó: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Houve um tempo que isso era falado, que o poderio que essa igreja tinha era tão grande que era impossível alguém combatê-lo. Recebeu um golpe de morte, perdeu muito poder, muita influência, mas ela vai surgir de novo. Lá no próximo parágrafo eu vou explicar como que ela vai surgir. Ela vai surgir, vai receber novamente do dragão um grande poderio, e daí é que ela vai ter mais poder do que teve lá no passado. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhes poder para continuar por 42 meses. A Igreja Católica teve uma influência muito grande. Ela decidia a vida das pessoas e a vida política de muitos países. Foi um sistema que obrigou as pessoas a se infiltrar na idolatria. Por isso que muita gente morreu e não aceitou. Mas teve muita blasfêmia. Ensinou o povo a blasfemar e falar um monte de besteira contra Deus. É por isso que está escrito aqui: foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas. Né? Alguns papas diziam que eles eram a pessoa de Jesus Cristo coberto por um véu de carne. E que tudo que eles falavam provinha de Deus. E quem não
aceitasse a palavra do Papa, estava reprovando a pessoa de Deus. Então, ele se fazia como Deus, e aquele que não aceitava a doutrina errada que o Papa ensinava era considerado herege e era dado a sentença de morte porque não aceitou a doutrina que o Papa ensinava. Foi aí que nasceu a Inquisição. Depois, se alguém quiser saber melhor o que foi a Inquisição, pesquisa. Faz uma pesquisa sobre Inquisição, que lá vai explicar direitinho como que ela surgiu. E depois ela teve o domínio por 42 meses. 42 meses, os meses aqui na Bíblia, todos eles são de 30 dias. Se a gente for fazer umas contas, vai dar 1.260 dias. E tem uns outros pontos da Bíblia, né? Aqui em capítulo 12 aqui de Apocalipse, mostra que cada dia corresponde a um ano. E esses 1.260 anos foi o período de auge, de grande poderio da Igreja Católica. É por isso que está escrito aqui, que ele continuou com o seu poderio por 42 meses. Foi o período que ele teve mais poder, esse período aí. Quer dizer, antes a igreja tinha um pouco de poder, mas tinha pouco. E depois que o exército francês tirou o Papa do trono e colocou um outro civil, outro que não é do gosto do exército, aí ela também perdeu o poder. Mas nesse período de 1.260 anos, foi o período que ela teve um grande domínio. É por isso que está aqui que ela continuou tendo um poderio por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Houve um período em que a Igreja Católica vendia indulgências. Então, eles diziam que quem comprasse a indulgência, ou seja, quem comprasse um documento emitido pela Igreja Católica, que dizia aquele documento, que a pessoa com aquele documento tinha direito à salvação, tinha direito a uma cadeira no céu. Isso é uma grande blasfêmia. E que quem comprasse uma daquelas indulgências, qualquer pecado que fizesse, seria perdoado. Por mais absurdo que fosse o pecado, seria perdoado. É por isso que está escrito aqui, ó. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Né? Teve um dos vendedores de indulgências que dizia assim: comprando essa indulgência, ainda que tivesse pecado com a mãe de Jesus, ainda teria perdão. Então, blasfemou até do nome do Santo de Deus. E está escrito: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhes poder sobre toda a tribo e língua e nação. Houve um período, agora eu vou explicar um pouquinho sobre a Inquisição. A partir do ano de 1231, se eu não me engano, foi o Papa Gregório IX, ele fez um decreto que nenhuma outra religião seria aceita. Somente poderia ter ali onde a Igreja Católica dominava, só podia ter a religião católica. Então, como muita gente resistiu, a lei foi dada o seguinte: se alguém praticar qualquer uma outra religião, está desacatando uma ordem de Deus. Ele dizia que ele era o representante de Deus, por isso que ele disse que ele blasfemava contra Deus. Estava desacatando uma ordem de Deus e merecia ser morto. Aí foi que nasceu a Inquisição. Então, a Inquisição
foi a maior perseguição aos verdadeiros cristãos de todos os tempos. Não há uma estimativa de quantos milhões de pessoas foram mortas por essa Inquisição. Porque, como a Igreja Católica ensinava muita idolatria, tudo errado, tudo fora do contexto bíblico, os que eram verdadeiros cristãos não aceitavam. Não aceitava. Morria, mas não aceitava. Então eles foram matando. Por isso que está escrito aqui, fizeram guerra contra os santos e vencê-los. Quando fala vencê-los é porque os cristãos não tinham a quem recorrer. A Igreja Católica, os papas, tinham domínio sobre os reis. E os reis só agiam com a orientação dos papas. E os papas fez o decreto que qualquer um que não fosse cristão devia ser morto. Então foi por isso que está escrito aqui que venceram os santos. Os santos não têm a quem recorrer. Nem todos morreram, mas ninguém tinha a quem recorrer. Alguém assumindo que era cristão estava assumindo uma grande tortura, perseguição, morte e grande sofrimento. Foi um período obscuro, um período de mais ou menos 550 anos. Agora imagina, 550 anos fazendo perseguição e matando as pessoas, quantos milhões de pessoas não foram mortas? Então está aqui a característica. Então essa leitura deixa muito clara, que essa besta que Satanás se usou é a Igreja Católica para fazer toda essa desgraça. E no tempo do Papa João Paulo II, se não me engano, ele veio em público e falou e pediu perdão pelas grandes coisas ruins, torturas que a Igreja Católica fez no tempo da Inquisição. Muita barbaridade, coisas terríveis, coisas muito pior do que numa guerra. Fizeram torturas assim que é difícil até descrever. Para ter ideia, ele serrava as pessoas vivas e queimava vivos, ia cortando as pessoas de pouquinho para a pessoa confessar se tinha mais alguém praticando outra religião que não fosse o catolicismo. Então são coisas até difíceis de ver. Eu já cheguei a ver alguns vídeos, já cheguei a ver alguns instrumentos que eram usados, é arrepilante, é difícil até de ver de tanta tortura que eles faziam com os verdadeiros cristãos. É por isso que está escrito aqui, ó, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. Como eu já falei, nunca foi 100% no mundo inteiro, não. Mas na maioria das nações eles dominavam. Na maioria, a maior parte do mundo, eles dominavam. É por isso que está escrito que ele tinha domínio sobre o mundo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Todos, entre aspas. Esse todos era todos que faziam parte do catolicismo. Muitos não fizeram isso, muitos ficaram de fora. Preferiram morrer, mas não adoraram. Mas todos que fizeram parte do catolicismo adoraram a besta, faziam parte da idolatria. E está escrito aqui, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Por quê? Porque esses que adoraram a besta já estão tirados do livro desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Aqui, ó, a Igreja Católica fez muita gente cativo. Eles prendiam as pessoas, torturavam,
torturava para a pessoa confessar que estava praticando uma outra religião. E mesmo confessando, eles continuavam torturando até matar a pessoa. E muitas vezes não bastava torturar somente aquele que confessava. Ele tomava toda a família daquela pessoa para saber se mais alguém estava praticando aquilo. E muitas vezes até a pessoa, os parentes nem estavam praticando, mas eles pegavam e torturavam e matavam muitas vezes a família inteira, para que todos adorassem a besta. Foi assim que aconteceu. Aí está escrito aqui está a paciência e a fé dos santos. Por quê? Alguns reagiam, alguns lutavam, mas a maioria preferiam fugir, né? Preferiam fugir. E fugiam e se refugiavam na selva, nas montanhas, nas cavernas, no deserto, enfim. Eles procuravam um meio de sobreviver, mas preferiam morrer com Cristo. Porque aqui está onde se faz a diferença de um que crê e de um convertido. Nem todos que crê são convertidos, mas aqueles que são convertidos não conseguem viver sem Cristo. Morre, mas morre servindo o Senhor Jesus. Não deixa de adorar o Mestre, porque quem é convertido não dá para viver sem Jesus Cristo. Não tem como. Tá bom? Então, espero ter ajudado nessa parte. Tem umas partes aqui que, para explicar direitinho, precisa entrar no livro de história, precisa fazer umas pesquisas na história para poder bater com essa parte aqui. Mas espero ter ajudado na explicação desse parágrafo. Então, Deus abençoe.